E o que ainda falta para coroar essa revolução urbanística inspirada em cases internacionais? E se agora esse espaço da cidade se tornasse tão grande a ponto de abrigar uma nação? Sim, esse é o lugar do novo estádio do Flamengo. Sim, é aqui que o sonho se torna realidade. Sim, é daqui que ecoarão para o mundo gritos de gol, a vibração das vitórias e celebração dos títulos. Explode, nação! Aqui será sua nova casa. Bom para o Flamengo, excelente para a cidade. Primeiro, o novo estádio do Flamengo impulsionará a revitalização urbana e turística do Porto Maravilha. Segundo, será uma nova fonte de arrecadação de impostos para a saúde, segurança e educação. Terceiro, a localização estratégica facilita a integração ao transporte público, incluindo aeroportos e rodoviária interestadual. Quarto, o estádio valorizará os imóveis no entorno, como Wembley e Bernabéu. Quinto, hotéis, bares e restaurantes se beneficiarão do fluxo contínuo de visitantes. Sexto, novos empregos diretos e indiretos impulsionarão a economia local. Sétimo, projetos modernos garantem infraestrutura sustentável e avançada. Oitavo, o espaço será multifuncional para jogos, shows e eventos culturais. Nono, um marco arquitetônico projetado por especialistas. Décimo, fortalecendo a identidade do Flamengo, aumentando receitas e a presença na região. Novo estádio do Fla. O torcedor rubro-negro merece. É o Flamengo que investe, mas é o Rio que ganha mais. Fala, nação rubro-negra, gostaram do vídeo do projeto do estádio? Temos já algumas fotos de como a princípio ficará o nosso estádio e a notícia é a melhor possível, né? Depois do estádio estar construído, a gente vai ter uma receita de pelo menos 2 bilhões de reais por ano, de 2 bilhões para cima. E o valor para a compra desse terreno, a gente já sabe pelo menos 85% de onde vai vir esse valor. Vou falar para vocês também o quanto os antes estão desesperados em saberem que o Flamengo vai construir um estádio e agora não tem jeito, é marcha no progresso, galera, vamos para cima deles e o nosso estádio, no máximo em 6 anos, ele já vai estar erguido. Vamos falar também sobre a estreia do Felipe Luiz no Sub-20 rubro-negro que vai acontecer amanhã. Flamengo, malvadão, derrubou mais um técnico. Diniz não é técnico do Fluminense e além do Diniz, o Cuca pediu o boné e o Flamengo teve influência direta nessa situação. Sobre o Marco Antônio, a Lazio enviou uma contraproposta para o Flamengo e o Flamengo está de olho nesse meio campo. Se ele vai vir ou não, só o tempo dirá. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que ajuda muito a outros rubro-negros receberem esse tipo de conteúdo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, não poderia começar esse vídeo diferente. Vou ter que falar do nosso estádio, tem novas informações, de onde vai vir o dinheiro para comprar o terreno. A receita do Flamengo, quando o estádio estiver pronto, será de no mínimo 2 bilhões de reais. De 2 a 3 bilhões de reais. É isso que está projetado para quando o estádio estiver apto para receber partidas do Flamengo. Estádio esse que vai demorar entre 4 e 6 anos para poder ser construído, né? Mas a parte mais fundamental era a compra do terreno no Rio de Janeiro, que não é um lugar fácil da gente conseguir um local apto para ter um estádio onde todos os transportes levem para lá, como acontece ali do lado do Terminal Gentileza, onde é o gasômetro. O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele já falou e já publicou que esse terreno está desapropriado para o bem do Rio de Janeiro. Um estádio naquela região, galera, já falei para vocês que eu trabalhei por muitos anos ali perto, entrava ali em frente à rodoviária, na Estiva, para trabalhar no Porto, que é pertinho dali. Aquela região é muito perigosa e uma região muito deserta. Com o estádio do Flamengo e já com o Terminal Gentileza, essa área vai ser totalmente revitalizada. Então, não é ajuda da prefeitura. A prefeitura está fazendo um bem para o próprio Rio de Janeiro. E muita gente falando, o terreno está sendo doado para o Flamengo. Negativo, o terreno não está sendo doado. O que foi doado para clubes do Rio de Janeiro foi o CT do Vasco, foi doado para eles o terreno. O CT do Fluminense foi um terreno doado. O Botafogo teve um estádio praticamente construído para ele, lá no Engenhão, e aí o pessoal vem questionar o terreno que o Flamengo vai comprar. O Flamengo não está pedindo favor para ninguém, não. A prefeitura está apenas melhorando o Rio de Janeiro com essa desapropriação. E o Flamengo, com essa desapropriação, a princípio vai pagar em torno de 150 a 170 milhões de reais por esse terreno, lembrando que tem mais um terreno próximo que o Flamengo quer comprar também para poder construir o estacionamento e deixar o fluxo de trânsito melhor, até porque a 7 Rio pode ser uma pedra no caminho do Flamengo para a construção desse estádio. Então a gente tem que estar com tudo muito
muito bem alinhado. Mas esse estádio, mesmo antes de ser construído, já está causando repulsa, já está causando desespero nos antes, né? E por incrível que pareça, o líder do MST, o MST luta por desapropriação de terrenos, de áreas, né? Ele foi contra. Ele falou que, vamos abrir aspas aqui pro João Pedro, que é o líder do MST e é gremista fanático. Ele falou: a cidade do Rio de Janeiro tem 4 grandes estádios, todos muito bons. Agora a prefeitura desapropriou mais uma área para o Flamengo construir um estádio. Santa paciência, hein? Pra quê? Nunca haverá 5 jogos ao mesmo tempo. Por que não construir casas e tirar o povo das encostas? Vou falar o que para esse cidadão? O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem 4 grandes estádios. Queria saber quais são os 4 grandes estádios, porque para mim tem 2 estádios com capacidade para receberem clássicos, que é o Engenhão e também o Maracanã. E uma outra, eu estava vendo o RJTV, que é o jornal da Globo aqui regional, e um especialista em esporte explicando a importância do estádio no Rio de Janeiro. E o apresentador toda hora falando: não, mas isso pode complicar, não, mas pode dar ruim, não, mas como é que vai ficar o Maracanã? Galera, o custo que a gente tem para mandar um jogo no Maracanã é um custo surreal. E com o estádio próprio, a gente vai ter um custo muito mais baixo. Se a gente comparar o Maracanã com os outros estádios do Brasil, o custo é muito elevado para a gente mandar uma partida no estádio Mário Filho. Então, eu acho particularmente muito legal a gente ver o desespero das pessoas, porque sabem que agora o Flamengo vai ficar imbatível, né? Com estádio próprio, aí já era, é um abraço pro gaiteiro. E eu lembro também que muita gente aqui no canal falou: ó, vou me desinscrever do canal porque você fala que o Flamengo vai ter estádio. Sempre falei, e agora tá concluído aí, o terreno vai ser do Flamengo e o Flamengo vai construir um estádio. A princípio, em outubro, o Flamengo vai colocar pedra fundamental e vai dar início aí a um grande sonho, que é a construção desse estádio. Em relação a valores, galera, o valor que o Flamengo tem que pagar por esse terreno é em torno de 170 milhões. Mas o Flamengo tem uma carta na manga que são os apartamentos, melhor dizendo, lá no Morro da Viúva. São vários apartamentos e a venda desses apartamentos vai gerar em torno de 114 milhões de reais. Então a gente já fica com 85% do valor do terreno já garantido. E a gente sabe que o Flamengo tem um fluxo de caixa legal, o Flamengo tá com dinheiro em caixa. Então, a princípio, para comprar o terreno, a gente já tem de onde tirar esse valor sem onerar os nossos cofres. Para a construção do estádio, aí a gente vai ter que aguardar para ver qual é a melhor estratégia, né? Uma delas, pelo menos, é a venda do name rights, que é o nome do estádio. Com isso, o Flamengo já consegue colocar um valor muito bom no bolso, além dos camarotes que o Flamengo vai vender no novo estádio. É isso, galera. Um valor muito bom para a compra do terreno. A Caixa estava de olho, né, querendo 450 milhões de reais por um terreno que não vale isso. Toda aquela área está desvalorizada. A gente sabe, a gente que é do Rio de Janeiro, a gente sabe disso. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela perdoou uma dívida de 4,3 bilhões de reais desse fundo de investimento. Então eu não entendo por que eles teriam aqui algum motivo para entrar na justiça contestando esse valor. Eles não quiseram dar um valor real pelo terreno. Sempre ficaram enrolando o Flamengo. Enrolando, sem dizer um valor. A gente queria comprar, a gente não queria terreno doado. E não vai ser doado. A prefeitura foi lá, deu uma canetada, ela desapropriou esse terreno e agora o Flamengo vai construir. Estou muito feliz com essa notícia. Vamos partir para cima deles e, se Deus quiser, sem onerar os nossos cofres. Vamos ver qual estratégia que o Flamengo vai usar para que a gente sofra o mínimo possível na parte financeira e continue com um time de alto padrão dentro de campo, ao mesmo tempo construindo o nosso estádio. E aí, gostaram da notícia? Coloca a opinião de vocês aqui nos comentários. Rapaziada, esse futebol que o Flamengo tá jogando, o Flamengo realmente voltou a virar o malvadão. Tá jogando com muita garra, com muita disposição até o final do jogo, tá lutando muito e tá representando realmente a nação rubro-negra nas arquibancadas. O Flamengo derrubou mais 2 técnicos praticamente, né? Todo mundo sabe que é o Diniz. Diniz já pegou o seu trem, já tá indo para casa, conforme vocês estão vendo aí pela foto, né? Lógico, brincadeiras à parte, mas o Diniz foi demitido depois de um massacre do Flamengo. Eu não lembro de um jogo, de um time estar tão em cima do outro time como aconteceu na última partida. Foi uma pressão total do Flamengo durante o jogo. O Fluminense não encontrou, não viu a cor da bola. Foi o que eu falei no pré-jogo, galera. Vamos botar um monte de gente ali no ataque para roubar a bola do Fluminense, já que hoje em dia eles não têm tanta qualidade depois da saída do Nino na saída de bola, né? O Fluminense não consegue mais fazer o que fazia antigamente. Já está muito manjada
a estratégia do tricolor aqui do Rio de Janeiro. E com isso, o Flamengo conseguiu roubar diversas bolas, perdemos um caminhão de gols. Se tem alguma coisa pra gente questionar nessa vitória do Flamengo, é a quantidade de gols perdidos. O Lohan perdeu alguns gols, o Gerson perdeu gol, o Bruno Henrique perdeu gol e assim por diante. Mas graças a Deus, no final da partida, a gente foi premiado porque o time que jogou melhor mereceu vencer e foi o Mengão, né? Nas últimas 4 partidas de Flamengo e Fluminense, o Fluminense só chutou 2 vezes na direção do gol do Flamengo. O restante dos jogos não conseguiu. Então, a gente vê uma superioridade muito grande nesse confronto, pelo menos nos últimos jogos. E um outro técnico que caiu indiretamente por causa do Flamengo foi o técnico Cuca, que pediu o boné do Atlético Paranaense. Vocês acham que se realmente o Atlético Paranaense tivesse ganho do Flamengo na Arena da Baixada, o Cuca ia pedir o boné, ele iria embora? Claro que não. Então, mais um técnico que o Malvadão ajudou a derrubar. Então, esse título de Malvadão tá caindo muito bem pro Flamengo, porque os técnicos não estão resistindo ao nosso futebol. E é muito legal a gente ver o Tite falando no vestiário, inflamando o vestiário, colocando o objetivo claro na mente dos atletas. E os atletas estão fazendo o que o Tite está pedindo e as coisas estão dando certo. É luta até o final, é sofrimento, mas no final das contas, em 12 pontos disputados, com o Flamengo todo capenga por causa da Copa América, a gente conseguiu já conquistar 10 pontos e seguimos líderes isolados do Campeonato Brasileiro. Então, é apenas uma curtinha aqui para exaltar esse futebol do Flamengo. A gente tem que falar também do Wesley, que tem mandado muito bem dentro de campo e era um jogador muito contestado. Então, galera, é um jogador em formação, veio muito cedo, pulou muitas etapas, mas assim como o Barcelona viu nele um bom jogador e tentou a contratação alguns anos atrás, é porque o jogador tem potencial para entregar. E hoje em dia ele tem entregue para o Tite esse futebol de boa qualidade. O Wesley nas últimas partidas tem sido inquestionável nessa lateral direita rubro-negra. Vamos ver se quando o Varela voltar, quem vai ser o titular, vai ser o Wesley ou o Varela. É isso, galera. Mais um técnico demitido, Diniz demitido, o Cuca pediu o boné, o Flamengo vem arrebentando nesse ano de 2024 e eu tô sentindo que nesse ano a gente vai ser muito feliz com um ou mais títulos. Porque o futebol que o Flamengo está jogando, a união do grupo, culmina no final do ano com alegria para a nação rubro-negra. E rapaziada, apenas uma curtinha aqui para lembrar os senhores de que amanhã, às 3 horas da tarde, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza na estreia do Felipe Luiz como técnico do time sub-20 rubro-negro. Essa partida vai ser jogada na Gávea e a gente vai poder conferir o Chola, vai poder conferir o Hassan, vai ser aquele primeiro passo do Felipe Luiz para poder colocar a cara dele no time sub-20 rubro-negro. Ele conseguiu fazer isso muito bem no sub-17 e às 3 da tarde, na data de amanhã, com transmissão pela Flá TV, a gente vai poder curtir essa estreia. Quem não puder curtir, pode curtir os melhores momentos aqui na Flá Geral. Galera, esse jogo vai ser jogado na Gávea, conforme já tinha dito, e o Flamengo está na 6ª colocação com 16 pontos. Tem um jogo a menos do que os outros. O primeiro colocado é o Palmeiras com 27 pontos. Eles estão disparados na primeira colocação, tá? De todas as partidas que eles jogaram, eles perderam apenas um jogo e ganharam 9. São 10 partidas que eles já jogaram. Então, o Flamengo está lutando por uma parte de cima da tabela e a gente vai poder curtir, né? O Felipe Luiz, que foi um canhão de audiência para o Sub-17, ele agora no Sub-20, todos os olhares vão estar no Felipe Luiz e eu vou ficar muito feliz se o Felipe Luiz conseguir colocar o estilo de jogo que ele conseguiu colocar no Sub-17 também nesse Sub-20 rubro-negro. Então, anotado, 3 da tarde, na data de amanhã, quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Fortaleza com transmissão pela Flá TV. Amanhã a gente fala mais coisas sobre esse jogo. E agora, nação, vamos falar sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre o jogador Marco Antônio, que é da Lazio e estava emprestado para o PAOK da Grécia. Esse jogador, pelo PAOK, na última temporada, ele fez 11 partidas e marcou 2 gols. Pela Lazio, ele possivelmente não vai ser aproveitado. Ele que é cria da base do Atlético Paranaense, mas fez sua carreira toda na Europa praticamente. Então, esse jogador interessa ao Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo fez uma proposta por empréstimo do jogador por uma temporada e depois discutiria se gostaria de contar com o jogador por mais tempo, contratar ele em definitivo ou não. A Lazio, ela não gostou desses moldes de empréstimo, né? Então ela fez uma contraproposta para o time do Flamengo. Ele é um segundo volante, ele joga tanto como primeiro volante
ou como homem mais avançado no meio de campo. Então seria um jogador, será, se vier, né, um jogador importante nesse elenco do Flamengo. A gente sabe que toda janela que abre, existe especulação pelo Claudinho, pelo Wallace, entre outros jogadores, mas o que o Flamengo está mais próximo, mais palpável, é o Marco Antônio, que a princípio não vai ser aproveitado pela Lazio. Provavelmente, nessa contraproposta, a Lazio deva ter pedido ali uma obrigação de compra depois de metas batidas no final do empréstimo, ou até mesmo uma compensação financeira pelo empréstimo, já que o Flamengo gostaria que ele viesse, mas apenas pagaria o seu salário. Então, segundo o Vene Casagrande, o Flamengo está estudando essa contraproposta e, se aceitar ou se fizer uma outra proposta, a gente vai saber nos próximos dias. Mas seria um jogador interessante para encorpar esse elenco do Flamengo, que já é um elenco de altíssima qualidade, né? A maioria dos jogadores do Flamengo, titulares ou do banco de reservas, já tem passagens por as suas respectivas seleções. Então, é um time realmente a nível de seleção e o Marco Antônio chegando só elevaria o nível desse time. É isso. Se vocês conhecem o futebol do Marco Antônio, gostariam de ver ele no Flamengo, por favor, coloque seu comentário aqui embaixo do vídeo, tanto para ele vir quanto para ele não vir. A sua opinião é sempre muito importante e a gente respeita muito ela. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!